os atores Rui Brissac, Beto Inoto, Robson Lima e René Freitas, o elenco principal de Mamonas Assassinas, o filme. Meninos, primeiramente, parabéns pelo trabalho. Já tive a oportunidade de ver na cabine para imprensa e realmente é uma homenagem muito bonita para os Mamonas. Bom, quero começar falando sobre a semelhança incrível que vocês têm com seus respectivos personagens. No caso do Beto, provavelmente há algo de DNA, né? Afinal, você tem um parentesco com o Bento, guitarrista dos Mamonas. Depois eu vou querer que você fale mais um pouquinho sobre essa homenagem. Mas, Rui, eu acho que as pessoas vão ficar impressionadas não só com a sua semelhança física com o Dinho, mas com a energia que você traz. Fez nosso cérebro até bugar um pouco. Quero saber de você primeiro, quando foi que você percebeu essa semelhança com o Dinho, que levou você a vivê-lo não só no cinema, mas no teatro também? Sim, é muito doido isso, né? E cada vez que eu estudo mais o personagem, mais eu me identifico, sabe? É muito louco isso. E eu, na verdade, depois, assim, sempre me falavam, você parece o Dinho, mas aí sempre falavam que eu parecia outras pessoas também, o Patrick Swayze, Paulo Ricardo. Então eu sempre fui muito parecido sempre tinha essa galera aí, né? O cantor do Ahá também, sempre falava. E aí, quando surgiu a audição, o musical, porque eu já trabalhava com teatro musical, e aí surgiu a audição, que é para fazer os testes, né, para fazer o teatro musical dos Mamonas Assassinas. E aí eu já ia para música autoral, né, porque eu sou cantor e compositor, então eu já ia para esse lado. Eu falei, não vou mais fazer teatro musical, eu tenho que tirar minhas músicas da gaveta, eu tenho que lançar minhas músicas, é isso que eu quero, é o meu sonho e tal. E aí veio uma enxurrada de mensagens, uma enxurrada de pessoas falando assim: Meu, você viu o musical dos Mamonas vai sair, é você o Dinho. Não, é você o Dinho, manda material, manda material, manda material, manda material. E eu ainda recluso, falando: Não, não vou, não vou, não vou. Só que aí eu fiquei pensando, eu falei: Gente, é muita gente jogando energia positiva, jogando energia para eu fazer essa audição. E aí, nos últimos segundos, assim, para se encerrar essas inscrições, eu mandei o meu material, falei: Tá bom, vai, eu vou tentar, vou tentar. Mandei o material, aí eu fui chamado para fazer a audição, e aí eu subi assim para fazer a audição e tal. A bancada ficou. Quando eu entrei na sala, eu lembro que a bancada ficou em choque, eles ficavam parados assim, tipo, meu Deus, ele é muito parecido. Porque a audição de musical tem em torno de 10 pessoas ali te analisando, sabe? E aí eles falaram, meu, é muito parecido. Aí beleza, e eu era, acho que, o segundo naquele dia. E aí foi chegando as pessoas e tal. Quando eu abri a porta para descer as escadas, meu, eu vi tanto Rui, tanto Dinho. Eu nunca vi tanto Rui e Dinho no mesmo lugar, porque era todo mundo muito parecido. Assim, tinha tipo umas 15 pessoas, o multiverso de Dinhos e Ruis. E Paulo Ricardos, e todo mundo com a mesma característica, sabe? Então foi muito engraçado isso. Eu falei, gente, eu nunca vi tanta gente parecida num lugar só. E aí foi aí que eu me envolvi real, né, nos Mamonas. Aí eu passei nas audições, ficamos em cartaz durante 2 anos, que para um teatro musical ficar em 2 anos é muito tempo, então já é o diferencial, né? A gente viajou o Brasil inteiro levando a energia dos Mamonas pelo teatro, e aí recebi o convite para fazer o teste de VT. Fiz o teste de VT lá em 2016, né, para o filme. Só que aí o filme não aconteceu em 2016. E aí passaram-se todos esses anos. Agora em 2023 a gente gravou e vai lançar dia 28 de dezembro nos cinemas. Beto, agora eu quero saber de você, que é de 1998, então você não teve a oportunidade de conhecer, de conviver com o Bento, seu tio. Onde você buscou essas referências, como é que você construiu a sua versão dele? E como é que você foi parar no filme? Como você disse, eu sou de 98, então não pude pegar e acompanhar na época dos Mamonas, mas consegui acompanhar muito de fitas, materiais, até porque na minha adolescência eu tive em uma banda cover dos Mamonas. Então eu fazia show aí por vários lugares, Guarulhos, São Paulo, só, né? Mas assim, vários lugares, entendeu? Vários anos, Guarulhos, São Então, Paulo, São foi Paulo. uma época muito boa, porque a música ela chegou muito tarde na minha vida, eu diria assim, porque não foi algo que eu quis desde pequeno. Eu queria ser jogador de futebol. E aí, quando eu fiz 14 para 15 anos, assim, eu me interessei pela música do nada, sabe? E aí foi muito rápido, porque eu nunca fiz nenhuma aula de guitarra, então eu comecei a aprender tudo em casa, nas pressas, porque eu queria ter uma banda o mais rápido possível. Então, sabe, esse negócio de interpretar o Bento, assim, em palco, para mim, era algo que já estava muito fácil.
Só que para fazer o lado dele humano, eu tive que conversar bastante com a minha família mesmo. Até porque eu não tinha muitas histórias dele. Meu pai nunca contou muitas histórias assim, era mais histórias deles juntos, né? Dos Mamonas no geral, assim. Então, precisei entender qual que eram os hobbies dele, o tipo de conversa que ele tinha, o que que ele gostava de fazer, coisas que, tipo, sabe, ele tinha, tipo, sonhos dele, assim. Então, era algo que, por mais que ele tenha sido o meu ídolo, assim, pela minha adolescência inteira, e para a vida, né? Porque como pessoa e como músico, eu nunca me interessei em saber de fato o fundo assim da história dele, a pessoa dele, né? Então, para poder fazer o papel, eu tive que entrar de cabeça mesmo e recorrer a ir atrás dessas coisas, né? Então, tive muita Como você foi conversa com parar no meus tios. filme? Hã? Como você foi parar no filme? Então, eu fui parar no filme. Em 2016, eu postei um vídeo de um show que eu tinha feito em Guarulhos, fazendo o solo do Bento com uma mão, assim, né? E aí, um produtor da Record, assim, me mandou mensagem perguntando se eu queria fazer o teste de VT. E aí, também fui lá fazer esse mesmo teste de VT que o Rui fez. Passei e fiquei muito feliz. Não conseguimos dar andamento a esse projeto na época, né? Então, também fiquei muito triste. E na época, eu larguei a escola, que eu achei que eu ia ser famoso, né? Falei, não, tô no segundo ano do ensino médio. Eu vou fazer um filme e eu vou ficar famoso. Então, vou largar a escola, tá de boa. Escola. Me dei mal, depois tive que correr atrás do prejuízo. Mas que bom que em 2023 aí foram retomadas as gravações e eu fiquei muito feliz de poder estar no projeto ainda com outra cabeça, né, com outra maturidade, porque na época eu era muito novo. Então, eu pude estar muito mais aberto a estudos, saber como que eu posso chegar em tal lugar, sabe, com outra cabeça assim. Então, acho que chegou no momento certo, com as pessoas certas, na hora certa mesmo. Robson, Renner, podem falar um pouquinho também sobre esse processo? Posso sim. Bom, primeiro, boa tarde. Ah, Obrigado por nos receber aí nessa entrevista. É, foi um misto de tudo, assim, né? Tem muito material em vídeo no YouTube, onde a gente assistiu vários materiais de vídeo, de backstage e de show também. Eu pesquisei muito material impresso também, de revistas que a família disponibilizou para a gente, né? Fotos também que a família trazia para a gente durante as gravações. E, bom, eu nasci em 95, em dezembro de 95, então eu não os conhecia, mas na verdade Mamonas sempre foi muito presente na minha casa por conta que meu irmão é muito fã. Então eu digo que foi uma das primeiras bandas que eu escutei na minha vida e também sou fã de Mamonas Assassinas. Então, eu acho que é isso, assim, né? Daí junta toda a arte do pessoal que cuida do visual, do figurino, e a gente vai trabalhando ali diariamente para mudar, assim, até os músculos faciais mesmo, assim, sabe? Para trazer essa expressão, né? Que é tão valiosa no cinema, né? Que tem muito foco, então além do corporal, é muito a expressão facial mesmo, assim, que a gente vai entendendo de acordo com o roteiro, de acordo com as histórias familiares e materiais de vídeo, impresso, uma vasta busca aí. Robson. É muito legal isso que o Renner falou, né, sobre a questão das referências todas, e eu adiciono que o nosso processo, muito se fala, né, do que a gente transparece, né, do que vem de fora, mas na realidade eu acho que para a gente chegar nesse lugar foi realmente um trabalho muito grande de dentro para fora, né, sobre a gente entender a essência e essas vidas que existiram dentro de diversos contextos e variantes, né? Então, assim, era uma década diferente, com influências culturais diferentes, as pessoas se comportavam de maneira diferente, se relacionavam de forma diferente. Então, esse projeto, né, trouxe uma pesquisa, né, um trabalho de mesa muito legal, porque eu particularmente sempre tive muita vontade de fazer coisas em outros contextos, né, em outras épocas, para você justamente poder esmiuçar, né, fazer esse trabalho. Fora que, além de todos esses registros públicos, né, que como o Romo Reine falou, nós tivemos a oportunidade muito legal de estar muito em contato com os familiares. E aí, além, né, dos Mamonas públicos e até de alguns registros um pouco mais públicos, nós também tivemos muitos materiais
e coisas exclusivas, relatos, né, dos familiares, e isso ajuda muito a gente a entender quem eram esses meninos, né, quem eram esses garotos de Guarulhos, esses irmãos, esses filhos, né, e aí eu acho que aí que tá o grande segredo, né, quando eu falo da questão do trabalho de dentro para fora. Quando você entende a humanidade dessas pessoas, você consegue se conectar com elas e a partir daí, com a sua humanidade, junto com a da outra, você consegue criar ali, né. Então, é muito legal, eu fico muito feliz quando a gente recebe esses relatos nas entrevistas, né, de falar sobre a semelhança da energia, principalmente, porque é isso, eu me sinto com um dever cumprido. Eu falei: "Caramba, cara, então a gente conseguiu se conectar de verdade com esses caras tão maravilhosos". Então, sim, foi um trabalho muito especial para todos nós. Uma coisa curiosa é que as letras dos Mamonas ainda hoje causam muita controvérsia, né? Tem gente que acha que elas eram inapropriadas e ofensivas, já outras pessoas acreditam que o grupo era progressista, já falava em temas antes tidos como invisíveis, de uma forma muito divertida. O que vocês, que tiveram a chance de estabelecer essa relação tão íntima com esses 5 personagens, acham? Qual a impressão que fica do trabalho e da parte humana também desses artistas? Mas é muito atemporal, né? Se você for ver as letras, exatamente, ela tem as críticas sociais, críticas estruturais, mas que eles abordavam de uma forma leve, né? Porque na verdade o objetivo deles era, para que deixar a vida mais intensa, mais pesada? Vamos deixar a vida mais leve. A gente tem uma passagem tão rápida aqui, né? Por que priorizar os problemas? Então eles meio que deixavam os problemas engraçados, né? E tal, e nas histórias. Então isso que é incrível e é atemporal. Então, vendo isso, né, depois de 27 anos, eles permanecerem tão vivos ainda no coração das pessoas, é porque tocou demais, sabe? Ninguém cantava as músicas na maldade. A gente cantava mesmo na brincadeira, na alegria. E por mais que a gente é criança, às vezes a gente sabia, tipo assim, ai, essa palavra pode ser feia, mas nossa, cantando alegre, porque era legal também cantar o proibido, né? Tipo assim, ai, é proibidinho falar essa palavra, mas que com os Mamonas era permitido. Então se tornava engraçado. Então isso é poderoso demais, sabe? Onde os fãs, as pessoas se envolviam demais. E se você for ver exatamente o que eles falavam nas letras, é o que acontece hoje em dia também. Lógico que a gente evoluiu e melhorou muito, mas ainda são temas que acontecem nos dias de hoje, né? São abordados nos dias de hoje. Então, e com certeza, se eles estivessem até hoje, eles iriam se reinventar, eles iriam, tenho certeza que eles não falariam da mesma forma, né, com aquelas palavras, mas eles pegariam o que estava acontecendo agora, os problemas de agora, iriam pegar esses problemas e cantar de uma forma leve, de uma forma animada, de uma forma alegre, se adaptando para esses dias e sendo os líderes aí das redes sociais, o destaque aí, os caras que vão fazer várias trends, então tenho certeza. A gente teve muito pouco sobre Mamonas, né? Um álbum é muito pouco para dizer, tipo assim, o quão bons eles eram mesmo, mas a gente consegue saber já, entender pelo movimento que eles conseguiram criar naquela época. A gente vê hoje em dia a facilidade da internet e dessa comunicação ser tão mais fácil, né? Porque, tipo assim, você imagina que numa época onde não tinha internet, o jeito deles serem bons músicos, estudados, o jeito deles atingirem um público tão grande e uma massa de venda enorme, que até hoje, se você for parar para pensar, é incrível o tanto de disco que eles venderam em tão pouco tempo, o tanto de show que eles fizeram em tão pouco tempo. Então, assim, muitos artistas, eu acredito, que eram crianças na época, se inspiraram nos Mamonas e hoje estão assim com a carreira alavancada, porque eu recebo muitas mensagens disso e muitas vezes que encontro também falam, pô, comecei com Mamonas, fazendo cover de Mamonas, sabe? E caras grandes assim, então a gente vê. Se na época já era tudo isso, imagine se eles tivessem até hoje o quanto de pessoas que eles não iam inspirar, o quanto de música nova, sabe, de vertentes novas que iriam existir. Então, assim, acho que para a época de hoje, é claro que a linguagem seria totalmente diferente e tudo mais, só que eles iam dar um jeito de fazer a irreverência deles de certa forma, de causar de alguma forma, sabe? Até porque, através de uma proposta do nosso diretor Spin, que fez um trabalho assim muito bom, que nos ajudou muito, a gente ficou o tempo todo nos personagens, assim, entre aspas, né? Então, a partir do momento que a gente entrava na sala de ensaio, já não era Renner, já não era Robson, era Sérgio e era Júlio. E isso deu uma ideia de qual era a vibe deles.
Então, resumindo, eu acho que é isso. Assim, eu vejo eles como os meninos gente boa, da zoeira, que traz alegria, que ama música, que ama família e que gostam de viver. Além de tudo, você vê que eles eram pessoas saudáveis, sabe? Porque tem esse tema que todo mundo fala das letras e não sei o quê, mas, cara, eu vejo muito mais exemplo, o exemplo que eles eram, do que isso que as pessoas põem, que para mim não é um problema. Tipo, eu amo as letras deles e eu acho que eles foram muito revolucionários. Mas e o exemplo de vida que eles deram, né? Os caras eram totalmente família, não faziam, tipo, não se envolviam com drogas, com coisas assim que afetavam a vida dos outros, sabe? Isso é legal. Às vezes o exemplo, né, a ação fala mais do que a palavra. E eles mostraram isso pro Brasil inteiro. Com certeza. E muito sobre isso que você falou, eu acho que é também a melhor conclusão que a gente pode tirar, né? A gente está falando sobre um outro recorte de tempo, né? A gente está falando sobre a década de 90, sobre pessoas, né, como eu falei no estudo, né, sobre pessoas que viveram naquela década, que tinham a relação com a sociedade, com o outro, de outra maneira, com outra visão. Então, assim, o que eu posso dizer é que se a gente fosse levar para o dia de hoje, é incompatível, a gente não tem como parametrizar isso, né? Porque é um outro recorte de tempo. Mas o que é inegável é que esses caras eram genuinamente verdadeiros e genuinamente atentos ao mundo que eles viviam. Porque é muito claro que nas letras deles, por mais que tenha a carcaça da brincadeira, da irreverência, da alegria, as letras falam sim sobre uma observação, né, ao mundo que eles vivem. Então isso é inegável. Então, assim, eles realmente eram caras que usavam da alegria, da felicidade para entrar no coração das pessoas, mas ao mesmo tempo levar mensagens, mesmo que sutilmente. Mas eu acho que a maior mensagem que eles podiam passar, e eles passaram, que era essa felicidade, essa alegria, para uma geração inteira, que até hoje é muito feliz e alegre por conta da existência e da arte deles, sabe?